Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, que todos estejam muito bem, assim, em nome do Senhor Jesus, né? Estamos aqui começando mais uma semana para a honra e glória do Senhor. E hoje eu vim aqui falar para vocês um pouquinho das doutrinas, né, que existe, as doutrinas aí nas igrejas pentecostais. Tem umas que elas zelam pela doutrina, pela sã doutrina, e tem outras que elas já abriram um pouco mais o leque, né? Mas tudo vai muito do que Deus, o Espírito Santo, fala no coração de cada um, certo? Quando eu comecei a frequentar a igreja pentecostal, eu já sabia, né, como era, porque a minha avó, que já é falecida, ela foi muitos anos da pentecostal e principalmente da Deus é Amor. Todo mundo sabe que a igreja Deus é Amor sempre foi uma igreja muito rígida, né? Sempre foi uma igreja muito rígida, aonde a forma, né, ali das irmãs, né, se comportarem, serem, né, sempre foi muito rígida mesmo. Então, é um segmento em cima da palavra de Deus, certo? Em Êxodo fala muito sobre isso, tá? Sobre os costumes, enfim. Mas cada igreja hoje age de uma forma. Eu procuro mais o núcleo pentecostal porque é uma forma de que eu entendo de agradar muito mais a Deus, tá? Hoje se fala, mas isso não existe mais, isso é criação do homem, enfim. Bom, desde que eu me conheço por gente, certo? E que eu sei os costumes das igrejas pentecostais, e tem as outras que não são pentecostais, elas são diferenciadas. Mas desde que eu conheço as pentecostais, sempre foram assim. Sempre as mulheres usaram cabelo comprido. Hoje em dia meu cabelo tá curto, porque eu tinha, né, desviado aí do caminho. Mas não indo pro mundo também não, viu, gente? Que eu não sou mulher do mundo, não. Graças a Deus. Pra honra e glória do Senhor. Então, a pentecostal, elas têm, sim, o costume no qual zela-se muito pelo cabelo, que vem a ser o véu da mulher, né? Então, se zela-se muito pelo cabelo. Então, elas não cortam o cabelo, não pintam o cabelo, tá? Aí vocês vão falar, meu Deus do céu. Exatamente. Não pintam o cabelo, não cortam cabelo, não alisam o cabelo, tá? Não faz chapinha. Tem algumas exceções aí, que alguma outra faz? Tem. Hoje em dia até tem. Mas as neopentecostais já lá atrás, elas não fazem essas práticas, tá? Outra coisa, o uso de joias, de bijuterias, joias, enfim. São adereços, né? Entende-se que não agrada a Deus. E depois eu vou explicar num outro vídeo, até mesmo como surgiu os brincos, enfim. São coisas assim que não agradam a Deus. Por quê? Chama a atenção não de Deus, mas sim do homem, né? Do ser humano, entendeu? Então o intuito, né? O intuito de cada cristão é chamar a atenção de quem? De Deus e não do homem, entendeu? Isso não do homem, do homem e mulher, tá? Do ser carnal, e sim o ser espiritual que é de Deus. É viver conforme os princípios, conforme a palavra do Senhor, tá? O uso de saias. O uso de saias também. Mulheres que usar saias, tá? Pode-se usar calça comprida? Algumas igrejas sim, outras igrejas não, tá? A igreja que eu frequento tem uma irmã ou outra
que às vezes vai de calça, tá? Mas a grande maioria usa saia. Tem algumas que usam brinco? Tem algumas que usam brinco. Tem algumas que usam maquiagem? Tem algumas que usam maquiagem. Tem algumas que pintam as unhas? Tem algumas que pintam as unhas. Bom, no meu caso, Deus já falou fortemente ao meu coração e já faz muito tempo, e por isso eu tenho tanto ataque espiritual e que não é fácil. Isso eu já falo para vocês, que não é fácil. Requer muita obediência à palavra, se requer muita renúncia, tá? E hoje em dia, para mim, tá sendo mais fácil. Antes eu era mais jovem, eu tô sentada de lado que tá meio estranho. Antes era mais complicado, porque eu era mais jovem, né? E quando a gente é mais jovem, a gente é mais formosa, a gente quer estar mais bonita, mais elegante, né? E achando que esses adereços vai fazer você ser mais bonita, sendo que a sua beleza natural, ela é muito mais bonita, certo? Hoje a gente vê uma cultura, né, que implanta muitas coisas para as mulheres, como implante de cabelo, cílios postiços, sobrancelhas, como que chama aquele? Peeling nos lábios lá, né? Também, peeling labial, tatuagem, né, de maquiagem nos lábios, que mais? Até mesmo no rosto, né? Tem uma tatuagem também que faz blush no rosto. Então, assim, a gente vê que tem muitas modificações, além dos botox, né? Os botox, as mulheres cristãs mesmo, elas não usam botox, tá? Depois eu vou falar para vocês o que pode e o que não pode. Não é que não pode, tá? A gente segue ali uma linha dentro, em cima do que é da palavra, tá? Então, assim, isso tudo, o uso de calça comprida, o uso de leg, o uso de shorts curto, o uso de decote, são coisas assim que a pentecostal não usa, tá? Que mais? Brinco, anéis, pulseira, maquiagem, tintura de cabelo, corte de cabelo, calça comprida, né? São coisas assim que a pentecostal ela não adere, tá? Não, quem é realmente pentecostal. Comigo, Deus falou já fortemente ao meu coração há muito tempo. Quando eu larguei já a minha vida errada, né? Que eu vim da prostituição, e Deus falou fortemente comigo ali, que Ele queria uma mudança, né? Uma mudança por completo. Ainda assim eu relutei e tal, porque é muito complicado você deixar certos costumes, né? Porque antes eu me maquiava demais, eu usava muita maquiagem, eu usava aplique no cabelo, eu usava unhas postiça, eu usava muitos brincos, pulseira, anéis todos os dedos, relógio, enfim. Não que não possa o relógio pode, tá? Hoje em dia a gente nem usa, né? Usa celular. O que mais? Salto alto, né? Eu usava muito salto alto. Uma que hoje em dia eu não uso devido à fratura no meu pé, né? No meu pé esquerdo, que eu tive uma fratura, então não tem pino, não tem placa, então eu não consigo mais usar salto alto. E no outro pé tem esporão. Então, sem chance em querer usar salto alto. Saltinho médio, né, é o que eu consigo usar. Mas, de certa forma, a pentecostal, que realmente, ela fala sobre o uso do salto alto, porque ela dá uma postura para a mulher, certo? Uma elevação na sua postura.
e com isso ela acaba aí empinando o bumbum e tal, e isso daí chamando uma certa atenção. Eu sei que muitos de vocês vão achar isso um absurdo, né? Porque quem não é cristão não vai entender isso, quem é cristão vai entender. Quem não é, vai ficar pasmo, né? Mas tem aqueles que são cristãos e que já não seguem essa norma. Que eles mesmos dizem, né, que é uma coisa assim que é um costume dos homens, que foram uma lei imposta pelos homens. Em Êxodo não é bem assim que fala, mas enfim, não estou aqui para ficar discutindo, tá? Eu acho que tudo vai de você ler a palavra e cada um tem uma forma de ser. Respeito a todos, logicamente. Só que eu vi que quando eu estava numa outra denominação e eu usava maquiagem, né? E usava maquiagem, usava brincos e tudo mais, eu percebia olhares, né? Não que hoje eu não tenha esses olhares, tem. Mas eu sei, logicamente, me pôr no meu lugar, mas ao mesmo tempo, né, a gente tem que sempre estar em sentinela. Naquela época eu percebia muitos olhares de outros homens para cima de mim. E isso era algo assim que estava me incomodando demais, porque eu não queria mais. Eu já tinha saído dessa vida errada, né, pecaminosa, e eu via muitos homens, principalmente os homens casados, me cobiçando. Então, tipo assim, né? E aí, aquilo era algo que me incomodava demais. Além de que, os últimos dias pra cá, que eu andei usando maquiagem, até tem vídeo meu aqui de maquiagem, de brincos e tal, que acho que foi falando sobre a lei da atração, alguma coisa assim, que é o período que eu fiquei aí longe da igreja, né? E eu comecei a me sentir suja, sabe? Eu olho para esses vídeos, eu não me acho bonita. Eu me acho bonita assim, ó, do jeito que eu tô aqui agora para vocês, né? Mesmo com esse cabelinho aqui, ó, o meu cabelo tá crescendo, gente. Olha como cresceu, né? No tempo que eu cortei ele cresceu pra caramba, né? E eu quero o meu cabelo no natural, então o piazinho aqui, né? O piá, ele é crespo. Então tem hora que ele tá bem ajeitadinho, tem hora que ele tá, né, alvoroçado, mas enfim. Eu não pretendo mais ficar cortando o meu cabelo, certo? Então meu cabelo ele vai crescer no cachinho. Pretendo não ficar pintando, quero sim, né? Esses dias atrás, há uns 2, 3 semanas atrás, 3 semaninhas atrás, eu andei pintando ele, mas pensa que me incomodou de uma forma tão grande, porque ele estava já um tanto assim, sabe? Né? A raiz crescida. E eu estava achando legal, estava achando bonitinho, né? Mas a hora que eu pintei, gente, aquilo começou a dar uma coceira na minha cabeça, sabe? Eu comecei a me sentir incomodada com o cabelo totalmente pintado. E eu falei para Deus, eu falei, não, eu quero assumir o meu cabelo branco. Então é uma das coisas aí que eu vou tá assumindo, que vai ser os meus cabelinhos brancos. Ai, Simone, isso não é coisa de mulher relaxada, gente? Cada um tem uma forma de ver, né? Cada um tem uma forma de ver. Eu não tô aqui para agradar o homem, eu tô aqui para agradar a Deus, fazer a vontade dele na minha vida. Então, eu tô olhando para minha filha, que ela tá aqui parada, sem saber o que fazer. Então, é algo assim, que quando você se converte, quando você vai para uma igreja pentecostal, existe essa mudança. É uma mudança radical? É uma mudança radical, totalmente radical. Para quem usa cílios postiços, para quem usa unha postiça, que na época lá atrás, bem lá atrás, quando eu comecei a frequentar a igreja,
Para mim, nossa, mas eu queria tanto me libertar daquela dor, daquele sofrimento, que para mim, gente, não fez diferença, sabe? Não fez diferença. Então eu não usei mais cílios postiços, os cílios me incomodam demais, coça demais os meus olhos. As unhas postiças eu coloco e depois, quando eu vou tirar minha unha, ela tá com papel, né? Que só destrói a unha da gente. O uso de base, gente, se for ver, não é o correto. Mas tem muitas mulheres que usam base. Eu não uso base, tá? Não uso base. Ultimamente não tô fazendo a unha, inclusive minha unha até preciso dar um jeitinho nela, dar uma lixadinha pelo menos, né? Deixar ela em ordem. Que mais? Sim. Tem algumas que falam, né, no caso na sã doutrina, né, que não pode raspar os pelos do sovaco. Isso vai muito de cada um, certo? Mas é higiênico a gente fazer isso, porque o pelo ele acaba, a gente, trazendo um odor, né? Por mais que você lave, passe limão, tem muitas mulheres que usam passar limão. Tem mulheres que não usam passar creminho antitranspirante. Não é proibido, tá? Isso não é proibido. Muito pelo contrário. A higiene do corpo, né? Nós temos que ter um cuidado com o corpo. Então, não é uma coisa que não possa se fazer, tá? Pode e deve se fazer. Depilação íntima. Vai de cada uma, tá? Mas nós, para quem é, no caso, pentecostal, raiz, quem é já desde criança, que até mesmo quem é solteiro, né, sabe-se que o sexo antes do casamento, ele é proibido. E isso é bíblico, tá? Isso seja na pentecostal, seja na católica, seja nas que não são pentecostal, né, nas neopentecostal, enfim. A gente sabe muito bem, até mesmo na Umbanda, tá, gente? Só que então, tem muita gente que não sabe disso, que é proibido o sexo antes do casamento. E tá aí o povão tudo fazendo mau alvoroço, né? Enfim, eu também não sabia. Na época, né? Eu não sabia, mas né? A gente deixou a carne falar mais alto. Então, assim, isso é algo que não agrada o coração de Deus e também tem as suas consequências, como eu sofri as minhas consequências por não obedecer a Deus, que acabei me tornando mãe solteira, né? Então existem aí as consequências. Que mais? O sexo antes do casamento é uma das coisas que não é permitido, certo? Se você se separou, divorciou, se você divorciou, entende-se que você pode casar novamente, tá? Se você divorciou, se você não é mais casado, você pode casar novamente. E se você é viúvo também? Então, se você é viúva ou viúvo, né? Quando você vai para uma igreja pentecostal, você pode se casar novamente, tá? Não tem nada assim que impeça. Ao contrário de que vocês agora vão ficar pasmo, que muita gente não sabe. A Igreja Católica proíbe, né? No caso, quem é divorciado, quem casou na Igreja Católica, não pode se casar novamente. Além de, também não pode comungar. Não sei se vocês sabem disso, né? Ao contrário da pentecostal. A pentecostal entende-se que quando você arrepende-se dos seus pecados, você desceu às águas, você é batizado, você pode sim comungar. No caso, nós receber a Santa Ceia, tá? Então, são coisas aí que eu vim trazer para vocês, do que pode e o que não pode na pentecostal. Que mais? Que mais? Bom, o uso da palavra, né? Usar sempre a palavra de Deus, viver a palavra de Deus. Outra coisa, pode-se assistir televisão?
Olha, gente, tem pessoas que assistem televisão. Praticamente 99% dos irmãos assistem televisão, 99%, enfim. Mas tem aquela minoria que não assiste televisão. Eu sou uma das que Deus foi tocando em mim quando eu pedi para Deus que tirasse todos os meus vícios, porque eu era viciada em televisão, eu já acordava, ligava a televisão, e ali muitas vezes eu ficava, né? E era viciada em novela, eu era viciada, enfim, assistia tudo que podia ou que não podia, enfim, né? Eu era muito assim com a televisão. A televisão às vezes amanhecia 24 horas ali ligada. Então eu pedi para Deus que tirasse todos os meus vícios. Então esse foi um dos vícios que Deus tirou de mim, né? Então hoje em dia eu não consigo mais assistir televisão. Muito raramente eu assisto um filme, mas é muito raro, muito, muito, muito. Eu não consigo mais assistir televisão. Uma das coisas que me fez também parar de assistir televisão foi quando eu assistia muitos jornais, né, com tragédias. Esses jornais tipo Atena, esses um que nada contra eles, é o trabalho deles, eles fazem lá o que eles têm que fazer. Mas aquilo começou a me fazer muito mal psicologicamente, tá? E eu comecei a atrair muita coisa ruim dali para mim. Então, eu fui proibida por médicos, tá? De assistir esse tipo de programação. Então, jornal é uma coisa que eu não assisto. Algum noticiário ou outro eu vejo na internet, quando acontece alguma coisa no Instagram, quando posta, ou no Face, mas também não fico correndo atrás disso não, tá? Então, tudo vai muito de cada um. Para mim, eu pedi para que Deus tirasse de mim, que o Espírito Santo tirasse de mim todos os meus vícios. E esse foi um dos vícios que Deus tirou de mim, certo? Mas cada um é cada um, tá? Tem muito crente que hoje tem televisão em casa, assiste televisão, que antigamente tinha, né? Eu tinha até uma amiga que ela era crente, né? Aliás, que ela é crente até hoje. E na casa dela tinha um painel, né? Um painel assim de madeira que fechava uma portinha e que à noite eles iam lá e abria aquela portinha, ouvia em volume baixo para que ninguém na rua ouvisse, soubesse que a televisão estava ligada. Então eu acho que pior é isso, né? Eu acho assim, o correto é você viver, né? Viver e mostrar aquilo que você vive, né? Enfim, eu tenho isso comigo, tá? Eu não consigo mais assistir televisão. Mas não que seja proibido, tá? Aí vai de cada um. Ouvir músicas mundanas. Olha, eu já não ouço mais músicas mundanas, né? Músicas que não são evangélicas, já faz um bom tempo. Eu entendo que você ficar assistindo, ouvindo músicas mundanas, música que fala de traição, do homem que foi embora, ou de bebedeira, ou de cachaça, e essas coisas, você acaba abrindo portas, tá? Para que o inimigo entre na sua vida e comece a fazer bagunça. Eu penso dessa forma. Outra coisa, eu não assisto televisão porque eu entendi que a televisão, o aparelho de televisão, ele é um portal, tá? Tanto para coisas boas como para coisas ruins. Então, você pode sim assistir um filme cristão, lógico. Quando eu quero, eu ponho um filme cristão e assisto, tá? Então, assim, esse no aparelho de televisão. Eu fico muito na internet, no celular. É uma televisão? De certa forma, é uma televisão, certo? Mas aqui são coisas reais e você tem a opção de escolher aquilo que você quer assistir também. Então eu ouço muita coisa, muita pregação, ouço muitas coisas que me elevem, tá? Que levante minha autoestima. Eu não fico atrás de coisas como fofoca, coisas que são banalizações para mim, tá? No meu modo de ver. Então eu gosto muito de ver vídeos de faxina, né? Gosto de ver vídeos que falam culinária, né? Apesar de eu quase não mexer muito com a cozinha, mas
culinária, enfim, a gente tem opções, né, gente? Então, assim, gosto muito de artesanato também. Então, eu me alimento dessas coisas, tá? Que mais? Bom, usos e costumes para os homens, tá? A maioria dos homens, eles não usam barba e nem bigode, tá? A maioria. Fazem o uso do terno e gravata dentro do templo, né? Dentro do templo. Fora do templo, a grande maioria usa camisa social, tem outros que usam camisa polo ou usa até camisa comum, principalmente para trabalhar, né? O uso de calça jeans, pode-se, pode, mas a grande maioria já vai pelo costume, né? Conforme a doutrina, e usa-se o terno, né? No caso, o conjunto todo, a camisa, paletó, gravata e a calça. E sapato social. Cortar cabelo, sim, né? Os homens cortam cabelo. Fazer as unhas, tem homens, tá? Que tem as suas exceções. Os mais novos, eles ainda usam até passar base, mas não é o correto, tá? Então, a grande maioria, eles fazem o que? Eles cortam as unhas, lixam as unhas, né? Porque também, né? Mas tirar cutícula não é uma coisa muito comum de homem, tem um ou outro que faz, mas é raro, muito raro, né? Tipo, o homem se comporta como homem, mulher se comporta como mulher, entendeu? Bem assim. O uso de bermuda, tá? Bermuda para homem, desde que seja até o joelho, tá? Acima do joelho, que nem shorts, que mostre as pernas, também já não é muito aceito. Camisas cavadas que mostrem a formação do corpo masculino, tá? Que nem no caso, que mostre o tórax, mostre o músculo, né, do braço, enfim. Essas partes, assim, que são aquelas camisas regatas, né, masculina, então já não é aceito, tá? Existem aí uns ou outros, né, que praticam esporte, alguma coisa, então às vezes acaba usando, mas a grande maioria não. Ficar sem camisa na frente de outras mulheres, enfim, também não. Até mesmo em casa, os pais mesmo, eles não ficam sem camisa em casa, dentro de casa, até mesmo, né? Até onde eu sei, tá? Existe um respeito, né? Um respeito muito grande. Simone, eu gostaria sim de ser pentecostal, mas aqui no meu país é muito frio, faz muito frio. Como que vocês conseguem usar saia na época do frio? Tá, vamos lá. Hoje eu tô de saia, eu tô em casa, tá, gente? Eu tô em casa, então eu vou mostrar pra vocês, assim, como eu estou. Mas hoje eu tô assim, eu tô em casa, fazendo serviço de casa, não é assim que eu fico constantemente, tá? Mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, deixa eu ver se eu pego aqui. Isso. Aqui, não vai dar pra vocês verem, acho. Deixa eu ver. Bom, acho que não vai dar pra ver. Deixa eu ver se eu consigo mostrar com a minha mão mesmo. Então, hoje eu tô com uma blusa normal. Eu tô de saia longa, ó. Tô de saia longa, como vocês podem ver. Tô de chinela havaiana e meia, porque tá frio. Mas em casa, gente, ó, eu coloco uma calça por baixo, tá? Por quê? Eu sinto muito frio nas pernas. Então, em casa eu fico assim. No caso da igreja, para ir na igreja, eu coloco você pode estar colocando meia calça, tá? Então, tipo, você mora aí no Rio Grande do Sul ou mora até fora do país, onde faz neve, enfim. Você pode estar colocando calça por baixo, você pode pôr até uma leg, né? Por baixo, que ninguém vai ver. Uma saia longa que cubra essa calça também, para não ficar à mostra, né? E você pode usar também aquelas meia, né? Meia calça. Então, tem as meia calça que você pode estar utilizando. Simone, eu sou gordinha e pega muito o meio da minha perna.
como que eu faço? É o meu caso, tá? Então eu uso umas bermudinhas, tipo de leg assim, né? Eu ponho por baixo da saia, tá? Pra não ficar coxa com coxa ali, machucando, tá? Então essa é uma das formas. Uso de saias longas, saia de vestido, mas sempre acima do joelho ou para baixo do joelho, né? De 2 dedos para baixo, enrolando a língua, para baixo do joelho. A gente hoje tem muitas opções, tem muita roupa lindas, tem vestidos maravilhosos, tem saias maravilhosas. A gente consegue formar conjuntos, né? Muitos blazinho que você pode jogar por cima, que nem eu mesmo jogo sempre um blazer por cima para ir na igreja. No calor, uma blusa normal, né? De manga, tá? A gente nunca fica mostrando essa parte aqui do corpo, sempre de manga. E saia, né? Saia, sandália, enfim. Aí você escolhe o que você quer pôr. Mas é isso, gente. É assim que é a vida, né? Aí de um pentecostal, como que um pentecostal, né? Vive. É diferente, totalmente diferente, né? Da cultura aí de muitas igrejas, até mesmo de uma vida mundana. Vamos lá, quando surgiu a primeira igreja de Cristo, que foi a igreja católica, há 300 anos atrás, era exatamente assim. As mulheres também não cortavam cabelo, as mulheres usavam saias longas, as mulheres, a grande maioria só usava vestido, porque as calças mesmo ela veio agora nos anos 60, né, que surgiu, acho que foi 60, 50 por aí. Eu não lembro se foi o biquíni ou a saia, enfim, que veio, né, que se aderiu às calças. Então, antigamente, as mulheres só usavam saias, entendeu? Só usavam saias. Então, todas as igrejas, né, tanto a igreja evangélicas como a igreja católica, só usavam-se saias. Se você for perguntar aí para sua bisavó, enfim, ela vai contar a historinha aí para você, ou foi até mesmo pesquisar, né? Como que era o traje das mulheres católicas antes, ali em 1930, né? Pesquisa aí, que vocês vão saber como é que era. Não tinha o uso da calça jeans. A calça jeans, tipo assim, que foi a primeira calça, né, para as mulheres, veio bem depois, certo? Então, tipo, o que é estranho hoje já era natural lá atrás, tá? É a mesma coisa que as freiras. Vamos dizer assim, a vivência pentecostal é a mesma coisa que as freiras. A única diferença é que a gente pode casar e reproduzir. As freiras já não casam e não se reproduzem. Entendeu? E vivem uma vida cristã baseada em cima da palavra de Deus. Tá? Elas lá com o costume deles, né? Na igreja católica. E nós com o nosso costume. Ok? E é isso, amores. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe e ilumine o seu dia, a sua semana grandiosamente. Tchau, tchau.